Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o deputado Osmar Terra. Em primeiro lugar, a única coisa irreparável ou que não voltam atrás são os 502.817 mortos da pandemia. Todo o resto a gente pode reconstruir. Empresas que fecharam, se tivesse havido, no tempo certo, uma posição não dependente do Congresso, mas uma iniciativa direta do presidente, poderíamos ter evitado o fechamento. O Pronamp, que foi falado aqui pelo senador Jorginho, o governo só emprestou o que foi o fundo garantidor, não resolveu o problema das micro e pequenas empresas, elas fecharam. O auxílio emergencial só foi sair depois que o Congresso tensionou e pautou, demorou para poder sair. Então, é importante dizer que a única coisa que a gente não recuperará são as vidas perdidas. Essa é a primeira questão que eu queria trazer. Segundo, a Argentina não fez um ano de lockdown. A Argentina fez 9 dias de lockdown em várias regiões, conforme foi noticiado pela BBC News, certo? Então, portanto, não é um fato. Terceiro, que já foi dito aqui, os países que não fizeram isolamento tiveram uma mortalidade maior via de regra. É só comparar os países nórdicos, a Finlândia, a Dinamarca e a Suécia. A Suécia tem um número de mortes maior por 1 milhão de habitantes do que os demais países. Não é pouco maior, não, é muito maior. Também é importante dizer que a China fez lockdown, que não é verdade que a pandemia lá começou e parou do nada, foi lockdown. Terceiro, eu queria deixar muito claro aqui, olhando para o senador, para o deputado Osmar Terra, é que, em epidemiologia, isolamento é uma tecnologia. A gente isola contaminado, infectado, de não infectados. Mas quando a gente chega numa situação em que a transmissão é comunitária com um vírus tão contagioso, não é possível saber quem está e quem não está, e é preciso fazer isolamento, parar. E quando a gente faz lockdown, cai a taxa de internação em hospitais, cai a mortalidade, cai o número de pessoas em leitos de terapia intensiva. Ou então tem uma mentira generalizada sobre os dados da pandemia no mundo e no Brasil. Então, é importante a gente deixar as coisas muito claras. E é importante também dizer que o que aconteceu em Manaus, o que aconteceu em outras regiões, é que todo mundo tranquilizou-se, achou que já estava resolvido o problema da pandemia. E aí, o contágio que foi se deslocando, porque o vírus ele se desloca, ele vai sendo levado pelas rodovias, ele vai sendo levado pelo deslocamento das pessoas, o contágio vai acontecendo lentamente. E na primeira onda não aconteceu ao mesmo tempo. Na segunda onda estava no Brasil inteiro e não foi a P1. Não foi só a P1 que estava sendo disseminada. Quando eclodiu de uma vez, e aconteceu isso em Manaus, e aconteceu isso em São Paulo, e aconteceu isso no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Portanto, não é uma questão que a gente deve negligenciar, nem desinformar a população com relação ao isolamento social. Porque senão a gente está prestando um desserviço à população brasileira quando a gente fala que o isolamento social não funciona ou não funcionou. Funcionou sim. E funcionou onde foi feito, funcionou, reduziu a mortalidade, reduziu a circulação de pessoas, porque reduziu os contactantes. Quando você faz isolamento, reduz quem faz contato, e tem mais. Tem pessoas que estão se contactando. E quando você muda
esses contactantes, aí aumenta o contágio, aumenta o número de infectados e aumenta a mortalidade. Então, é importante a gente dizer que no Brasil, foi defendida, sim, uma teoria da imunidade naturalmente adquirida, coletiva, que se chamou de imunidade de rebanho, coisa que jamais se alcançaria, porque com 200 milhões de brasileiros, este caminho levaria a outras cepas e mais cepas, e que nós precisávamos ter era vacina há mais tempo, e esse país testou a Moderna, testou a Coronavac, testou a AstraZeneca, testou a Pfizer, e foram feitas ofertas de vacinas desde março a maio de 2020, propostas de o governo antecipar a compra e mais, com a garantia de devolver o dinheiro se não tivesse eficácia, para garantir lotes de imunizantes para quando essas vacinas estivessem prontas para entregar e a gente poder iniciar uma campanha de imunização sem o sofrimento que a gente está vendo. Porque imunização coletiva, no caso de um vírus tão contagioso, a gente só vai alcançar com imunização em tempo rápido, porque se demorar muito, também não vamos conseguir, porque pode surgir outras variantes. Então, a primeira questão é colocar as coisas nos devidos lugares. Outra questão que me chama a atenção como sanitarista é que o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro adotou como medida de controle sanitário, eu vou repetir isso aqui várias vezes, uma única medida, senhor presidente, a cloroquina. Porque ele propôs aglomeração, porque ele foi contra o isolamento, porque ele foi contra a vacinação, e não sou eu que estou dizendo, todos os vídeos que nós vimos aqui, ele fala ele mesmo contra todas essas medidas, inclusive contra a vacina. Ele só defendeu uma única medida de controle sanitário, que foi a cloroquina. Que nenhum estudo e nenhum laboratório que produz assumiu a defesa de que aquele medicamento teria ação específica no tratamento precoce da pandemia, da Covid-19. Portanto, nós estamos diante de um cenário onde o presidente da República definiu como única, porque ele vetou o uso de máscaras, porque ele entrou no STF para proibir isolamento social, ele tentou obstruir o trabalho de isolamento que deve ser feito por todos, a começar por ele, portos, aeroportos, circulação de pessoas, coordenando, distribuindo recursos, fiscalizando a aplicação desses recursos, devia ser coordenador deste processo todo e não foi. Não fez. O que ele fez foi uma desorganização sistemática do controle da pandemia. E Vossa Excelência, as suas falas, a sua contribuição foi uma contribuição que eu lamento. Lamento porque Vossa Excelência defendeu que as pessoas se imunizassem naturalmente. Vossa Excelência defendeu, e nós vimos aqui em vídeo, dizer que não ia ter vacina, que as pessoas iam adquirir essa imunidade ao longo do tempo. E mais, isso em janeiro
em março, em maio, em junho de 2020, talvez não tivéssemos curva de aprendizagem sobre a pandemia que justificasse a gente ousar. Mas depois disso insistir, não é minimamente aceitável para quem é do ramo que nós somos. Ex-secretário de Saúde de Estado, médico, ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, não é aceitável. Mas o senhor tem a sua posição, e eu respeito, mas quero dizer que 502.817 mortes precisam ter uma explicação. E a explicação não é o que o diversionismo dessa CPI de alguns querem apontar. Está no fato do governo central ter obstruído, agido para impedir que essa pandemia se propagasse. Agiu como promotor da pandemia. E eu vou deixar uma única pergunta para o senhor. O senhor, como médico, como ex-secretário de Estado da Saúde que conhece de epidemiologia, como ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, com quem eu tive a oportunidade de conviver, o senhor que conhece laboratórios, como se produz medicamentos, porque eu estive com o senhor na sede da Bayer, em Berlim, e a gente sabe como é que produz um medicamento. Não é só teste estatístico, não. Tem comprovação para ver se tem eficácia aquele agente, aquele princípio ativo, se tem alguma atuação depois em animal, depois em teste clínico. Tem várias formas de se produzir um medicamento. Nós tivemos in vitro, a gente sabe que é um anticorpo monoclonal. Nós tivemos em Berlim, nós tivemos em Manchester, tive junto com Vossa Excelência. Então eu não estou falando com alguém que não conhece. Eu pergunto a Vossa Excelência, o que era que o senhor faria diferente do presidente Jair Messias Bolsonaro no combate à pandemia, se fosse o senhor o presidente da República? Essa é uma pergunta complicada, porque eu não me coloco nesse lugar. Mas eu queria falar algumas coisas sobre isolamento. Eu vou sair daí para responder a sua pergunta. De que isolamento nós estamos falando, deputado, senador? Qual é o isolamento que nós estamos falando? Isolamento das pessoas doentes? Isolamento das pessoas idosas? Isolamento da população inteira? Nós podemos isolar a população inteira sem ela poder sair de casa durante quanto tempo? Isso é uma coisa factível? Por isso que nunca se fez esse tipo de tentativa nas epidemias anteriores. Não tem como isolar as pessoas sem sair de casa, morre todo mundo de fome. Quem tem a geladeira cheia, quem tem dinheiro no banco, ainda pode jogar ali o delivery, mas o delivery também tem que ficar em casa. Por que todo mundo não fica em casa, então, e termina com a epidemia? Porque não pode, senador. Porque não pode. Não tem como fazer isso. Isso é uma extravagância. É um raciocínio teórico tentado colocar na prática para impor, inclusive, uma espécie de tirania, né? De obrigar as pessoas a... Não pode andar na... O prefeito de Porto Alegre chegou a proibir os idosos de andar na calçada. Ora, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Então, as pessoas... Isso tudo é em cima de uma teoria. Não tem factibilidade, não é uma coisa que aconteça na prática. Nós estamos falando de prática, né? Então, eu queria... manifestações estão ocorrendo no Brasil todo, inclusive aglomeração. Não sei se o senhor foi dia 19 aí na aglomeração. Não, eu não fui. Seu partido, né? Não, não misture as bolas, por favor. Estou falando sério com Vossa Excelência. Estou falando sério com o senhor também. O senhor não está falando sério comigo. Estou falando. Eu estou falando sério com Vossa Excelência. Eu estou lhe perguntando que isolamento nós estamos falando. E por quanto tempo? Porque se isolar as pessoas
completamente, elas não saírem da porta da casa, não deixar ninguém chegar perto, botar álcool gel em tudo. Eu quero saber se o senhor, o que o senhor faria. Eu fiz uma pergunta objetiva, deputado. Fiz uma pergunta objetiva. O que o senhor faria se fosse o presidente da República no combate à pandemia? O que o senhor faria? Isso tudo eu já ouvi do senhor. Eu queria algo diferente. O que o senhor faria? 15 segundos. Então, eu faria o que eu tentaria restabelecer o direito de interferir na estratégia. A estratégia está errada. A estratégia dos governadores, não é do presidente. Não, o que o senhor faria? O que o senhor faria? Não, a estratégia é o que nós... A mesma do presidente Jair Bolsonaro? Não. O que nós fizemos em 2009, que foi a proteção individual, o isolamento dos casos naquela época. O senhor sabe que o vírus era diferente, o vírus era menos transmissível, o senhor sabe de tudo isso. Mais letal. E era muito menos contagioso. Mas era mais letal. Tudo bem, mas era menos contagioso. Tá. Quanto mais contagioso, apesar de ser menos letal, ele chega a mais pessoas. Portanto, concordo. a taxa de letalidade, ao final, ela vai modificar. Eu perguntei objetivamente o que o senhor faria. O senhor faria o quê diferente do presidente da República? Ou o que o senhor faria? Independente de governador, independente de qualquer um. Estou perguntando para o senhor, como ex-secretário de Estado, como ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o que o senhor faria para evitar que nós tivéssemos 502 mil mortes? Eu procuraria restabelecer o direito do presidente da República de interferir na política que está sendo, na prática, levada junto à população. Olha aqui. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui... São dois... Não, peraí, mas é isso que nós estamos falando. Isso aqui é lockdown. Isso aqui é lockdown. Araraquara. Lockdown. Olha a curva. Não sei se dá para ver aí, porque a imagem está... Isso aqui é uma cidade do mesmo tamanho que começou a fazer o lockdown e acabou com ele antes do tempo. É do mesmo tamanho, com a mesma população que a Chapecó. Olha a diferença. Adiantou fazer lockdown? É isso que o senhor está querendo me dizer, que se o seu governador fosse presidente da República, ele faria o lockdown no Brasil inteiro? É isso? Se o senhor fosse o presidente da República, faria o lockdown no Brasil inteiro? Eu fiz uma pergunta para o senhor. Não, eu estou lhe... Bom, se o senhor não... Agora, já que o senhor não me respondeu, eu vou dizer para o senhor. Vários lugares do mundo saíram, para a gente encerrar a minha participação, a nossa participação aqui, a minha, do senhor, vários lugares do mundo só saíram da crise com o isolamento. No Brasil, quando o número de vagas de terapia intensiva chegava perto de 100, foi preciso fazer isolamento. Então, é importante dizer que um conjunto de medidas precisam ser adotados para controlar uma pandemia por um agente infeccioso altamente contagioso como o coronavírus. E teríamos que ter investido muito antes na vacina. E teríamos que ter distribuído e feito testes e inquéritos populacionais e ter testado a população vulnerável o tempo todo. Teríamos muitas coisas a fazer que este governo só fez uma: propagar o uso da cloroquina. Muito obrigado. Eu já estou satisfeito, porque o senhor não me respondeu. O senhor não me respondeu. Não, mas eu posso dizer uma coisa? Não precisa. Sabe por quê? O senhor não me respondeu. O dinheiro que foi repassado para o seu estado, podiam ter feito isso lá. Deixa eu lhe dizer, o meu estado tem um governador, tem um prefeito. Eu não sou governador e nem prefeito. Então, pronto. Então, não está em discussão aqui. O que está em discussão aqui é o senhor, o que faria? O senhor não me respondeu. O senhor faria o mesmo que Bolsonaro? Pelo visto, sim. Muito obrigado.